eu sou a Raquel Pessoa e sejam bem-vindos ao Conexão IJF, um podcast que foi pensado pelos profissionais do Instituto Dr. José Frota, o IJF, para orientar a população nos agravos mais comuns e nos acidentes mais comuns na nossa cidade. É um hospital, é um equipamento de saúde da Prefeitura de Fortaleza e que é especializado nos traumas de alta complexidade. Esse podcast está sendo feito em parceria com o Instituto Proimo Saúde e o IPH Educa. O objetivo desse podcast é trazer à população dicas de saúde, trazendo especialistas na área, principalmente tirando dúvidas e principalmente como prevenir, né, os mais comuns acidentes. No episódio de hoje, o tema vai ser emergências e a gente está recebendo o Dr. Frederico Arnaud, que é médico emergencista e presidente da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, Seção Ceará. Então, muito bem-vindo, doutor Fred, muito obrigada pela presença. Eu é que agradeço esse momento, parabenizar já pelo projeto tão interessante para a população de Fortaleza. E aí eu vou já começando a perguntar, qual é o papel do emergencista? Eu acho que é uma especialidade um pouco nova, né? O que o emergencista faz, como que ele atua? Muito interessante essa pergunta. Primeiro porque agora, no mês de setembro, nós vamos completar 10 anos de medicina de emergência como especialidade médica. Depois de uma luta aí de quase 15 anos, em 2015 foi anunciada a medicina de emergência como especialidade. E o objetivo é trazer um personagem novo à medicina brasileira, que é o quê? Quando você vai numa emergência em geral do Brasil, ainda hoje, você vai encontrar naquele ambiente profissionais de várias áreas. São profissionais que estão passando um tempo enquanto fazem uma especialidade, são profissionais jovens, às vezes recém-formados, e de várias especialidades outras. Não tinha no Brasil um personagem chamado médico emergencista, ou seja, aquele profissional que faz um treinamento igual às outras especialidades para estar preparado a atender aquelas patologias agudas e graves e que levam a risco de vida às pessoas. Então, o médico emergencista, ele faz uma residência médica de 3 anos, 4 anos. Você tem uma ideia da responsabilidade desse profissional. Em alguns países chega a ser 6 anos essa residência. Então, um profissional altamente qualificado para lhe atender naquele momento talvez mais difícil da sua vida. E falando assim no IJF, né? Onde é que os emergencistas são localizados? Onde é que eles atuam? No IJF, o papel do emergencista é fundamental, né? Lá ele tem várias funções. Primeiro, de atender esse paciente que chega, aquele paciente grave. Então, ele está preparado realmente para atender aquele paciente, principalmente do IJF, que é o trauma, né? Atender, resolver aquela situação, gerenciar aquelas problemáticas, aquelas dificuldades iniciais, realizar aqueles procedimentos que necessitam ser imediatos, muitas vezes, porque senão o paciente morre ou vai ter uma sequela. Também de gerenciar o plantão, né? Porque no JF nós temos 32 especialidades, né? É um hospital assim, exemplo, um ícone da emergência cearense do Brasil. Então, muitas vezes você tem que gerenciar um paciente que precisa de um atendimento no neurocirurgião, mas precisa de um cirurgião geral, né? E o emergencista, como ele está com essa visão ampla, ele vai gerenciar. Muitas vezes ele diz, olha, eu estou com sangue na barriga, mas estou com uma lesão no cérebro. Quem é que eu vou subir para a cirurgia primeiro, né? Então, vai aquele que precisa de imediato, porque se você não tampar o sangramento que está furado lá na barriga do cidadão, ele vai morrer. Então, o médico emergencista tem essa outra função que é gerenciar e definir, às vezes, a prioridade desse paciente. Então, é uma mudança muito grande na medicina brasileira, que ainda está no início, nós estamos não atingiu nem a maioridade ainda, só são 10 anos, mas eu creio que nos próximos 30 anos nós teremos emergências muito mais qualificadas, melhores, humanizadas e com as pessoas sabendo o que é que estão fazendo, né? Estudaram, se prepararam para dar aquele atendimento com mais qualidade. Então, se uma pessoa, exemplo, no caso, chega no IJF vítima de algum trauma, então muito provavelmente o primeiro médico que vai me atender
vai ser um emergencista. Com certeza. Ele que vai me receber. É um emergencista que está para dar aquele primeiro atendimento. Né? Às vezes há muita confusão há uma preocupação entre as especialidades, como é que as outras especialidades entram nesse contexto. Mas é muito simples. O emergencista só se interessa por esse momento inicial. Então chega um politraumatizado, um acidente de moto, um acidente de carro. Quem vai ver as repercussões desse acidente como um todo é o emergencista. E aí o emergencista vai chamar, né, os especialistas para atender qual é o problema. Foi um trauma na cabeça, foi um trauma na barriga, foi um trauma na perna. Né? E graças a Deus, no nosso JF, nós temos aí várias especialidades, né, que precisam, que necessitam para atender o trauma. E um time de especialistas muito gabaritado. Muito bom, um time de especialistas excelente. Né? E pensando na emergência, né? Pensando na emergência lá do JF, que é bem movimentada, tem alguma época do ano que ela é mais movimentada ainda, que aumenta o número de procura de acidentes? Geralmente, nos períodos festivos, né? A gente costuma sempre brincar, diz que o pior plantão do JF é a Sexta-feira Santa, que a gente não sabe ainda explicar. Eu disse, tem que até fazer um trabalho antropológico, sociológico, para descobrir por que é isso. Né? Mas no Natal, Ano Novo, esses períodos festivos, geralmente se preocupa mais, muitas vezes aumenta a equipe para poder ter um maior reforço. Né? Então, e os finais de mês para começar o outro mês, né? Que geralmente o pessoal está com dinheiro no bolso, aí sai aí para as festas, vai beber. Né? Se beber, não dirija, né? Sempre lembrar é bom. Com certeza. E então, como é que, digamos que depois que esse paciente chega no IJF, né? Chegou vítima de trauma, de um acidente, o que acontece lá dentro? Assim, depois que ele chega, se apresentará primeiro. Qualquer pessoa pode ir para o IJF? É bom lembrar sempre que o JF é um hospital terciário. O que é que significa isso? Que é um hospital de alta complexidade. Só para você ter uma ideia, nós temos 32 especialidades trabalhando naquele hospital. Então já dá para você pensar que o JF deve ser reservado para as grandes emergências. Porque geralmente você, população, eu, leigo, quando não é leigo, você acha que uma unha encravada é a mesma coisa que um tiro no peito. Mas não é. Há uma prioridade e uma hierarquização no próprio sistema de saúde. Então, se você tem uma condição mais simples, você deve procurar aquele sistema periférico. Que nós temos aí os Frotinhas, os Gonzaguinhas, são hospitais periféricos de menor capacidade de resolução para resolver esses pequenos problemas. Procuram muito o JF com pequenos problemas? Procuram. O que é que vai acontecer? Vai ter uma triagem. A triagem vai definir se esse atendimento deve ser feito no JF, se só é feito lá muitas vezes, por isso que algumas coisas são feitas lá, porque só são feitas lá. Então, a esse paciente que tem um grande trauma, um grande acidente, ele tem que ir para o JF porque provavelmente vai precisar dos recursos que só no hospital terciário tem. Mas lembrando, os pequenos problemas. O que é o pequeno problema? Eu levei uma torção, eu bati o pé, eu machuquei o braço. Né? São coisas que você pode ir para o hospital mais próximo, geralmente os Frotinhas, os Gonzaguinhas, e, logicamente, se não se resolver lá, há uma regulação que vai buscar o melhor hospital para que esse paciente seja bem atendido. E quais são os acidentes mais comuns que chegam ao IJF, que passam por esse acolhimento, por essa triagem? Quais são as causas mais comuns de atendimento? Nós temos dois momentos. Né? Nós temos aquele momento do paciente extremamente grave, que já vem trazido geralmente pelo sistema pré-hospitalar, geralmente o SAMU, que esse paciente vai entrar direto para a sala vermelha. A sala vermelha, a sala de parada, a sala de ressuscitação, é o local onde os médicos ficam, o médico emergencista está, né, com a sua equipe, para que esse paciente grave, assim que chegar, tenha logo a acolhida inicial e rever ali tudo que é necessário para ele. E vai ter aquele paciente secundário, aquele paciente com lesões menores, que vai passar por uma triagem, vai ver se esse paciente necessita ser resolvido ali ou se ele vai ter que procurar outro. Não fiquem com raiva quando o JF muitas vezes não resolve os pequenos procedimentos. Tem que haver um entendimento que essas pequenas coisas têm que ir para onde é o local. Cada paciente no seu local, o paciente no local certo. Porque, imagine, se
tudo que for secundário, ou seja, de menor gravidade, for também para o JF, a gente vai perder a qualidade do atendimento àquele que mais necessita, que é aquele que está correndo risco de morte. Então, muitas vezes você vai ter que ser tirado de um paciente que necessita de uma urgência, de uma emergência mesmo ali, para atender uma coisa de menor gravidade. Isso prejudica tanto você, o seu familiar, que um dia vai precisar. É a mesma coisa que a gente diz do trote do SAMU. Né? Você faz um trote para o SAMU, um dia vai atender uma besteira, um erro, e fica uma pessoa na outra esquina morrendo porque o carro não dá para ir para os dois lugares ao mesmo tempo. Então prejudica a qualidade e a agilidade no atendimento, né? E as causas mais comuns, assim, o que é que mais chega lá? Nós temos muita queda em idosos. É impressionante, eu aqui já dou as noções de uma palavra que essa palavra não está na nossa cabeça, nem dos médicos e nem da população, que chama-se prevenção. É uma palavra que não está ainda cicatrizada no nosso coração, porque nós temos uma medicina de tratar. A nossa medicina ela é ansiosa para tratar, mas não é ansiosa para prevenir. É tanto que eu deixo sempre a noção que os órgãos públicos, as pessoas possam fazer campanhas de prevenção intensivas. Não é só campanha, vem o Natal e você faz uma campanha, vem um Ano Novo, uma campanha. Não, tem que ser intensivo. Né? Então nós temos muitas quedas, e quedas podem ser prevenidas em casa, tirando o tapete, colocando as barras nos banheiros, colocando maneiras da pessoa acionar se eu tiver algum mal súbito, né? Escondendo as drogas das crianças, os remédios, botando em canto alto. Né? Eu digo lá nas aulas com os meninos, com os meus residentes, rapaz, eu vi erros com criança de 2 anos a 90. Um senhor que abriu uma geladeira, pegou uma garrafa de Guaraná e tomou, e era querosene. Aí você perguntou como é que tem querosene dentro da geladeira. Eu não sei, mas acontece. Né? Então são prevenções, muitas coisas simples em casa que você pode fazer. As quinas das mesas, dos móveis, né? Você bate a cabeça, pá, desmaia, rede muito altas. Então são coisas que você pode fazer. Tem os acidentes de carro e moto. Chega muita moto. Maria, moto é a serial killer brasileira. Né? Eu estava de plantão, vou contar essa história aqui que é interessante, eu estava de plantão no dia que oficializaram o mototáxi. Né? Ainda era o JF, a emergência antiga, nós tínhamos 10 macas para cá, 10 macas para cá, e ficava um espaço aqui que dava mais de 10, então ficavam 40 pessoas dentro da emergência ali. E eu era chefe de equipe na época, sexta-feira à noite, 10 horas da noite, estava tudo lotado. Os 40 pessoas ali na emergência. Aí eu saí... de mototáxi? Calma. Aí eu saí de maca em maca perguntando o que era. Foi, meu amigo, o que aconteceu com o senhor? Não, eu caí da moto. O senhor? Não, eu caí da moto. O senhor? Não, eu estava no bagageiro daquela moto ali. E o senhor? Não, eu bati com aquela moto de frente. 90% desses 40 pacientes eram queda de moto. Parecia a impressão que eu tive assim, todo mundo que tinha moto guardada em casa, que não usava, resolveu ser o mototáxi naquele dia. Minha, foi uma loucura, né? Então, a própria violência urbana, né, que nós temos hoje aí, a questão das gangues, as coisas, dos tiros, balas, né, a gente chega muito baleado. E, às vezes, acidentes, né? Teve uma criancinha, se eu me lembro, questão de arma em casa, que a pessoa fica... a criança pega a arma sem querer e atira. Uma tragédia. Né? A tragédia, né? A tragédia que acontece. Então, esses pacientes são pacientes geralmente muito graves, né? Que necessitam realmente do suporte do JF. Por isso que o JF é uma força muito grande. Você me pergunta assim, você poderia me perguntar, eu mesmo tendo convênio, eu mesmo sendo um privilegiado e tendo condição de pagar um convênio médico, né? Se eu tiver um acidente, muitas pessoas me perguntam isso, para onde é que você vai? Zé Frota. Mesmo que depois, né, no segundo tempo, você vá para o seu hospital lá, mas eu aconselho, se eu tiver um acidente, algum familiar meu tiver um acidente, eu encaminharei para o JF com certeza. Porque eu sei que lá tem as pessoas com expertise e tem todo o gerenciamento, né, os equipamentos para poder atender esse paciente com rapidez. Né? Não é fácil você ter 32 médicos de plantão no hospital. Isso não é comum
na parte privada da cidade. Talvez não tenha nada que chegue parecido. Aí não, você, depois de ser atendido, resolve, aí sim você poderá buscar o seu hospital privado. Faz a estabilização inicial, né? Inicial, sai do risco de vida, né? Estabiliza, aí sim você vai procurar, né? Porque tem grande chance de você sair bem. E, doutor Fred, a gente vai se aproveitar aqui da sua experiência e expertise, tá certo? Então, assim, para quem não é da saúde, né? Digamos, eu estou andando, passeando no meio da rua e aí eu presencio ou vejo uma pessoa, um acidente, que sofreu um acidente de moto naquela hora ou um atropelamento. O que é que eu devo proceder? Como é que eu faço? Eu saio correndo, eu jogo ele dentro do carro. O que é que eu devo fazer para ajudar aquela pessoa sem piorar a situação dela, né? Que eu posso piorar. Primeira coisa que você tem que fazer é manter a calma. Você fica muito ansioso nesse momento, querendo, né? Então, primeira coisa, tenta manter a calma. Eu sei que é difícil às vezes, principalmente para o leigo. E segundo, se aproximar, se você quer ajudar, se aproximar do local. Por quê? Porque você vai ter que ligar para o 92, o SAMU. E o SAMU vai perguntar o que é que está acontecendo. Muitas vezes também as pessoas não entendem o questionamento que o SAMU faz, mas o SAMU tem que ter um protocolo, eles têm um protocolo que você tem que dizer. Então você tem que dizer: eu estou aqui na rua tal, estou em frente a um acidente, estou olhando para o paciente está assim. Perguntam sempre aquela questão: eu vou mexer, não posso mexer com o paciente. É melhor não. Né? Na dúvida, no melhor não. Não vai botar no carro. O melhor é ficar ali, dar o suporte, então, ligar para o pré-hospitalar, para o SAMU, passar as informações, né, e tentar mostrar qual é a gravidade daquele paciente. Porque você pode dizer, muitas vezes a pessoa liga e diz: sim, o que é que está acontecendo? Teve um acidente de moto aqui, sim, mas e aí? Não, o paciente está aqui, tem uma raladura no joelho. Né? Então não há necessidade do SAMU se deslocar, provavelmente. Então, mas não, o paciente está desacordado, está sangrando, está com uma dificuldade grande, de respirar. Dificuldade de respirar. Ele não, eu bato nele aqui, bato nele aí. Ele não responde, ele não acorda, ele não se mexe. Né? Então mostra uma maior gravidade. Então isso que você pode fazer é guardar esse número, que é impressionante, que a gente pensa que todo mundo sabe, porque é uma coisa muito comentada, o número do SAMU 92. Muitas vezes você vai num colégio e as pessoas não sabem que é o número do SAMU, né? Que é interessante. E para quem está nos ouvindo, né? Então você já falou como que a gente deve proceder no caso de presenciar um acidente e dica de prevenção. Tem outras dicas de prevenção de acidente? Existe a tríade da morte. Você sabe qual é a tríade da morte? Não. Não. Moto, cachaça, sem capacete. Pronto. Junta essas três coisas, você vai para o céu ou para o inferno, dependendo do que você fez aqui na Terra. Então, não é possível que você pegue uma moto tendo bebido e ainda sem capacete. Né? Então, usar o capacete, seguir as regras, as leis. As leis, né, do trânsito para proteger a gente, proteger. Não é para... É usar o cinto, é usar a velocidade daquela via. Preconizada na via. Devagar, com calma, atenção, usar o capacete, não beber. Né? Então, seguir... São coisas parecem muitas vezes óbvias, mas as pessoas resistem muitas vezes em não fazer. Né? Por mais que a gente divulgue, fale, por mais que veja a mortalidade, né? Se você for lá agora, nós temos uma sala lá no JF, que é a sala laranja, que é uma UTI, funciona basicamente como uma UTI. Nós temos em torno assim, de 20 pacientes, onde 90% desse paciente é TCE. 90% desse paciente é a queda de moto. Então, TCE, 50% deles não tem capacete. O que é o TCE, doutor Fred? Só o pessoal que trauma na cabeça. Aquele que você leva uma pancada. Né? Por isso que você usa capacete. Por que você usa capacete? Porque protege toda essa região aqui. A gente chama TCE, trauma crânioencefálico. Então, na hora que você está sem capacete, que bate a cabeça, isso aí poderá ser um mundo de coisas. Poderá ser uma coisa simples, como poderá ser uma coisa fatal. E, doutor Fred, além de acidentes automobilísticos com moto, carro, né? O que é que mais chega também, que chega frequentemente no JF? Há coisas muito interessantes que o JF também tem assim, a primazia de atender. Que, por exemplo, é o grande queimado, né? As intoxicações, nós temos um serviço de informação, o CEATOX, que também é muito importante, fundamental. Você liga, é bom até pegar o número depois aí e dar. Né?
Vai ser que a gente vai ter depois espaço para conversar sobre isso aí. Mas tem o ceatox, né, onde tem as picadas, as cobras, os escorpiões. Né? Nós temos aí o queimado, o grande queimado, que necessita também do suporte do JF. E assim, é um hospital realmente, no caso das emergências, um ícone. É muito rico, né? Muito em rico. casos, vários casos. Bom, prevenção é uma palavra que deve estar na cabeça de todas as pessoas. Prevenção. Vamos sempre pensar nessa palavra. Vamos prevenir. E podemos prevenir em todos os ambientes que nós participamos. Então, desde a sua casa, onde você tem os seus avós, então, os tapetes, os móveis, as drogas guardadas, se você tem armas, realmente colocar essas armas em locais que não deem acesso às crianças, até nós chegarmos à rua, à moto, usar o capacete, não ingerir bebida alcoólica, né, que é fatal, seguir as leis já existentes de trânsito. Você vai economizar muitos riscos se você seguir simplesmente aquele padrão de velocidade. Então, tem a velocidade na via, 60, 80, né? Seguir sempre. Toda a vida, as tomadas em casa serem tampadas. Então, várias coisas de prevenção na sua casa, no meio da rua, passar pela faixa de pedestre, por incrível que pareça, né? A gente ainda briga hoje isso, tem a faixa de pedestre, e também que o motorista também obedeça, obedeça essa passagem também, facilita essa passagem para o cara que está passando. Então, assim, são várias coisas banais que a gente pode achar óbvias, mas muitas vezes a gente não faz. Então, você é importante, e você, leigo, é importante para a divulgação, né? Se você tem uma possibilidade de ter esse conhecimento, passe para os seus familiares, passe para as pessoas no seu local de trabalho, passe na sua escola, passe para as suas crianças. Quanto mais a informação chegar a maior número de pessoas, com certeza nós teremos sempre maior sucesso e evitar grandes desastres. Obrigada, doutor Fred. Que agradeço. Então, chegamos ao fim de mais um episódio do Conexão IJF. Hoje, nosso tema foi sobre emergências. E para brilhantar a nossa conversa, a gente trouxe o doutor Frederico Arnaud, né, médico emergencista. E nós aguardamos vocês no nosso próximo episódio. Um abraço.